Gente, uma paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Vamos aqui um pouco ler a palavra de Deus e fazer uma reflexão sobre ela. Vou ler aqui em Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler do 11 ao 14. Vamos lá? Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, ao ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiu corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: Se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Então aqui, esse capítulo de Gálatas, ele fala que Paulo foi juntamente com Barnabé e Tito para Jerusalém. Ele foi lá encontrar Pedro, que é Cefas, Pedro, Tiago e João. E lá eles conversaram e Paulo procurou trazer esclarecimento sobre a palavra de Deus, porque ele, Paulo, pregava o evangelho da graça. E Pedro e João e Tiago, eles ainda estavam no evangelho da graça, mas porém ainda tinham os rudimentos da lei. Eles ainda acreditavam na questão da circuncisão. E Paulo foi anunciar o evangelho da graça entre os gentios, que os gentios não precisariam se circuncidar, porque eles não eram do povo de Israel. E lá, quando eles chegaram lá, alguns irmãos, segundo a palavra de Deus, foram ver a intimidade deles para ver se eles eram circuncidados ou não. Então ele diz que eles procuraram ver para estar falando, para poder escravizar, tirar a liberdade que eles tinham em Jesus para escravizar eles, com o rudimento da lei. Então, então naquela conversa que ele estava ali, Paulo pregando, falando sobre a questão do evangelho para os gentios, chegou uns fariseus que acreditavam na circuncisão, outros irmãos judeus, e Pedro, quando viu aqueles homens ali sentados naquela mesa, ele ficou com vergonha e foi lá para o lado dos judeus, sentar na mesa com os judeus, e até Barnabé se deixou levar, pelo que Pedro fez, esqueceu sobre a questão do evangelho da graça, que os gentios não são como os judeus, que não precisaram, ficaram com vergonha porque eles eram judeus. E o que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz que Paulo, vendo aquela situação, os repreendeu abertamente. Ele chegou para Pedro, que era o líder principal de lá, e disse: Pedro, como é que tu, sendo judeu, tu vive como judeu e tu obriga os outros a circuncidar, E tu quer que os outros que não são judeus se venham a circuncidar? Porque o povo de Israel, eles faziam a circuncisão, porque era uma coisa mandada por Deus, que era o corte, do prepúcio, daquela parte que passa, aquela pelezinha que passa do órgão reprodutor do homem. Mas o que é que eu, trazendo a reflexão para as coisas que acontecem hoje? Hoje, meus irmãos, está difícil. Está difícil hoje, Hoje a gente começa a olhar essas coisas nessa internet aí, essas coisas erradas que está acontecendo, esse povo aí pregando e cobrando dinheiro para pregar, uns absurdos, cantores também da mesma forma, falsos profetas aí usando a palavra de Deus como ganho. Hoje até jovens estão nessa onda aí, todo mundo já está sabendo o que é que está acontecendo, e a gente vai olhar os comentários, ainda tem gente que defende, ainda tem gente que vai por esse lado, ainda diz que está certo, porque a palavra de Deus diz que isso é necessário que se cumpra, que vai ter falso profeta nessa terra até a volta do Senhor Jesus, E o falso profeta, ele é o castigo de Deus para aquele que não lê a palavra e que não é obediente, Então, a realidade tem que ser dita. Hoje está difícil ser crente, porque hoje, se você for
se portar como Paulo, repreender a todos abertamente, você está errado. Segundo a palavra de Deus, você está errado. Você está pregando errado, você aprendeu errado, está pregando errado, você está pregando teologia da prosperidade como espécie de ganho, arrancando dinheiro dos irmãos que são fracos na fé, que não têm entendimento da palavra de Deus. Você está errado. Você não pode cobrar para pregar. Você não pode ganhar absurdos de 20, 40, 50 salários mínimos só porque você está à frente da obra de Deus. Você está no ministério, tomando de conta do ministério ou tomando conta de uma igreja. Você não pode hoje falar, porque tem até quem defenda, né? Mas eu estou aqui falando e eu vou dizer uma coisa, né? Hoje, nós estamos vivendo um tempo que está faltando aqui, ó. O que foi que Paulo fez aqui? Ele confrontou. Ele confrontou. Hoje, esses evangelhos de mel, né? Que o povo, essa geração, se você confrontar, aí você não pode isso não, ele está aprendendo agora, ele não sabe pregar direito, tem que ter amor, Jesus não faria isso. Será que Jesus não faria isso, hein? Quem já leu a Bíblia para ver Jesus chamando a atenção de muita gente religiosa, de muita gente que estava errada, né? Então, o que falta hoje, irmãos, é atitude e confronto. O homem, ele só aprende de duas maneiras. Jesus deixou aí o exemplo. Pelo exemplo e pelo confronto. Certo? Se o homem não aprender pelo exemplo nem pelo confronto, aí tá difícil. Certo? Por quê? Porque tem que haver o confronto. A palavra de Deus, ela diz que assim como machado se afia com ferro, o homem se afia com seu companheiro. Pode doer, pode achar ruim, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada da maneira que ela é. Pregou heresia, tem que ser combatido. Teologia da prosperidade tem que ser combatido. Estão ganhando dinheiro fazendo da obra de Deus uma espécie de profissão para ganhar absurdos de dinheiro, tem que ser combatido. Quando eu falo em questão de ser combatido, são os atos dos homens, não o homem em si. Né? Os homens a gente tem que orar, mas as atitudes dele tem que ser combatida. Jesus assim fazia. Jesus fazia, Paulo fazia, os outros discípulos faziam, os irmãos da igreja antiga, primitiva fazia. Os irmãos dos anos 90, 80, 70 dizia mesmo, falava mesmo para se ajeitar, para o cabo se ajeitar. Era assim. A palavra de Deus, ela não mudou. Né? Ela não mudou. Né? A palavra de Deus, na palavra de Deus, lá em Eclesiastes, assim, para tudo há um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. Há o tempo de amar, há o tempo de odiar, há o tempo de largar, há o tempo de abraçar. Então, tudo há um tempo determinado. Não existe esse evangelho só de amor não, só de coisa boa, não. Certo? Então, fica aí a reflexão, que a gente possa aprender com Paulo, esse exemplo que ele nos deixou. Né? Caso alguém não esteja conforme a palavra de Deus, como ele diz, né? Ele diz aqui, ó, porque que no Gálatas, versículo 14, mas quando vi que não agia corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas ou a Pedro na frente de todos. Tem hora que é necessário. Não tem esse negócio de, o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo é educado, sim. O Espírito Santo é educado, com certeza. Mas o Espírito Santo não concorda com heresia, não concorda com esses tipos de coisas que acontece hoje aí, não. Fazendo da casa de Deus comércio, fazendo da obra de Deus profissão para se ganhar dinheiro, para viver bem, para viver na ostentação e no luxo. Então, fica a reflexão nessa tarde. A paz do Senhor a todos e uma boa tarde.